Meu nome é Daniela Mendes. Primeiramente, peço para que se inscreva no meu canal. Hoje eu vim falar sobre um livro que para mim foi muito significativo, que é O Pequeno Príncipe. Eu fiz a primeira leitura, eu li pela primeira vez quando eu era adolescente, e eu me lembro que eu fiz uma lista com frases que me tocaram profundamente. Sinto de não ter essa lista, porque eu acho que como experiência seria muito interessante compartilhar. Mas, claro que eu li outras vezes e cada vez que eu leio eu tiro aprendizados diferentes. Tem um outro olhar. Eu percebi, pelo que eu converso com outras pessoas, que várias pessoas também tiveram essa experiência de ler diversas vezes, não só esse livro, mas outros também, e aprender algo diferente cada vez que lê. Então, Pequeno Príncipe, isso aconteceu comigo, porque eu li adolescente, li quando trabalhava como repórter, daí depois como professora li outras vezes, até mesmo porque eu adotei para que os meus alunos lessem também, que foi uma leitura compartilhada, inclusive solicitei trabalho, foi muito interessante a experiência também. Primeiro, eu acho que é importante comentar algo com vocês, que esse livro, ele é o domínio público agora, porque tem uma lei que depois de 70 anos da morte do autor, fica liberada a obra. Então é possível encontrar esse livro de diversos formatos, com capas diferentes, inclusive agora tem Pequeno Príncipe específico para as crianças, porque este, por mais que ache que é para criança, a história é bem complexa. A minha edição é da AGI, que era quem tinha os direitos autorais até então, tá bom? Até antes desse período. O livro Pequeno Príncipe, ele foi publicado em 1943 nos Estados Unidos. No Brasil, ele foi traduzido, ele chegou em 1952. Ele foi traduzido em aproximadamente 300 idiomas e dialetos. O autor, Exupéry, ele nasceu em 1900 e morreu em 1944, quando o avião dele afundou. Ele era de uma família nobre, ele resolveu ser piloto, trabalhava em uma empresa de entrega e ele publicou, antes do livro do Pequeno Príncipe, ele publicou outros 2 livros, O Voo Noturno e Correio Sul. Mas é claro que o Pequeno Príncipe é o que fez maior sucesso, né? O Exupéry, ele era francês e, por curiosidade que eu descobri há pouco tempo, ele visitou o Brasil diversas vezes. E ele ficava na cidade de Florianópolis. E o interessante, assim, que pelo que eu vi em reportagens que eu assisti, que ele fez amizade com o povoado, com o povo de lá, e tiveram um vínculo muito forte. Inclusive, os pescadores colocaram um apelido nele, que foi Zé Perry. E ele ficou muito conhecido também como um poeta da aviação, né? Por conta dessa obra, principalmente. E em Florianópolis, por curiosidade, tem uma avenida que se chama O Pequeno Príncipe, em homenagem ao Exupéry. Eu vi uma reportagem esses dias que estava dizendo que esse é o segundo livro mais vendido no mundo. E eu vi em outros sites como o terceiro. Mas independente de ser segundo ou terceiro, é uma obra muito significativa, né? É uma das obras que que as pessoas leem durante anos, né? E ela continua atual, né? Não é uma obra que envelhece, né? Conforme o tempo, né? Essa é uma obra muito interessante em qualquer momento da vida. Atualmente, como eu comentei, tem várias adaptações e eu achei interessante essa experiência de ter um Pequeno Príncipe específico para crianças, porque muitas frases, muito que se acontece, é difícil às vezes para a criança compreender. Então, uma adaptação talvez seja bem-vinda, né, para que a criança conheça um pouquinho dessa obra e depois se interesse pela original. O livro, ele foi adaptado diversas vezes em desenhos. Então, quando eu era criança, eu me lembro que eu assisti o Pequeno Príncipe em desenho, passava na televisão. E há pouco tempo teve o filme específico. Eu assisti um filme mais antigo também do Pequeno Príncipe. Foi adaptado para peças teatrais, musicais. Então, é uma obra muito significativa, né?
Em relação às personagens, eu acredito assim que cada personagem nos ensina algo. É algo para a gente pensar sobre as pessoas. Primeiramente, eu acho muito interessante essa questão do início do livro, né? Quando o piloto ele tem uma pane, né, num avião e ele para no deserto, né? Precisa cai no deserto do Saara e ele ali sozinho, desesperado, daí ele conta que chegou o Pequeno Príncipe. Lembrando que essa parte do avião cair, isso é real. Mas eu cheguei até a ver num texto que ele teve alucinações nesse dia que aconteceu realmente isso, né? O Exupéry. E daí, talvez até aí que surgiu a ideia do Pequeno Príncipe, né? Daí ele conta que chegou o Pequeno Príncipe, que é um menino que vivia num planeta muito pequeno e que explorava outros lugares, né? E ele estava na Terra. E daí o Pequeno Príncipe estava preocupado e pede para ele fazer o desenho de um carneiro. E ele daí ele acaba contando a experiência dele com os desenhos. E o Pequeno Príncipe leva muito a sério esse desenho com carneiros, pedindo outro, colocando alguns defeitos. Esse tá cansado, esse não dá para levar para o meu planeta. E o piloto conta a experiência que ele teve na infância com os desenhos, que as pessoas grandes, que são os adultos, não entendiam os desenhos. E ele acredita que ele ficou desanimado por conta disso. E que ele não seguiu essa carreira, né, artística por conta das pessoas que não entendiam o que ele fazia. É algo para se pensar já no início do livro. Quantas vezes o adulto ele não compreende a criança? Quantas vezes a criança faz algo e o adulto menospreza? Ou, por exemplo, faz um desenho, não dá para entender, é um monte de rabisco. Então, isso é algo para se pensar, para o adulto pensar. Até que ponto que eu estou incentivando uma criança, mesmo que ela não seja artista, mas a autoestima dela, desmerecer aquele desenho que ela está aprendendo a desenhar, ela não sabe ainda. Então, é algo para se pensar. Começa daí a reflexão, eu acho que é muito importante. E tem algumas frases de grande impacto do começo ao fim do livro. E daí esse príncipezinho, ele visita vários planetas e ele conta as experiências. E daí ele vivencia num deles, num planeta, tem uma pessoa que manda muito, que não tem nem quem mandar, mas ela quer mandar. Tem um outro que conta estrelas. E assim ele vai narrando tudo o que acontece. Minha intenção não é dar spoiler, contar todo, porque eu sei que tem gente que está assistindo a esse vídeo e não leu O Pequeno Príncipe. Mas eu acredito que é interessante nós refletirmos sobre alguma coisa, e até mesmo quem vai ler, pensar sobre algumas questões. E essas personagens, cada personagem simboliza algo diferente, né? Algo para se pensar. O Pequeno Príncipe, ele é o protagonista, inclusive é o título do livro. O piloto acaba sendo um narrador personagem, porque ele conta algo que aconteceu, né? O Pequeno Príncipe interagiu com ele. E daí ele começa a pensar e cria ali e surge ali uma grande amizade. Os dois se tornam grandes amigos. Até então, né, daí ele fica espantado com a incoerência e contradições dos adultos, né? Na obra representa o amor e a esperança, se a gente for pensar no geral, né? E a criança que é dentro de cada um de nós tentarmos buscar essa criança que com certeza não morreu, pensar na essência, né? Eu pensei quando eu era criança. Eu me lembro que eu me sentia muito mal quando eu ia em alguns lugares e as pessoas me ignoravam. Poucas pessoas se abaixavam para conversar comigo e eu ficava muito feliz quando isso acontecia. Quantas vezes eu ia numa mercearia e alguém, por ser menor, eu ser a última a ser atendida, porque fingiam que não me viam. Então, isso é muito triste para uma criança. Então, pensar na criança como um ser humano é muito, muito legal. Outro ponto que eu acredito que é muito importante nós pensarmos, uma frase que ele disse, é que o homem, né, que o adulto, ele compra tudo, né? Mas como não tem loja de amigos, não é possível comprar amigos. Gente, isso é de uma profundidade muito grande, porque é verdade, tem muitas pessoas que elas acham que elas compram tudo, que elas compram as pessoas, que elas podem tudo. E, na
verdade, não é o certo isso. Eu acredito muito que a amizade, ela tem que surgir, ela tem que nascer de de uma empatia, de se colocar no lugar do outro, de querer ser amigo do outro, não por conta do interesse. Quantas e quantas pessoas têm amizade por interesse? Ela quer, então você, por exemplo, né? Se eu tenho a minha amiga tem uma casa ótima com piscina, churrasqueira, eu vou lá na casa dela. Agora, se é uma casa simples, eu não faço questão, não, nem vou visitar essa amiga. É certo isso, gente? Então eu acho que é muito importante para se pensar sobre isso. Não existe loja de amigos, amigos se conquista. Então é algo para se pensar. E tem outras questões que eu acho que são muito significativas no livro. E daí o piloto é a prova de que nunca é tarde para ir atrás dos sonhos. Eu acredito muito nisso. Porque, até mesmo porque todos os desenhos do Pequeno Príncipe foi feito pelo piloto, né? Que foi desacreditado quando era criança nessa parte artística. E hoje, esses desenhos são capas de caderno, capas de agenda, que eu vejo que muitos adolescentes adoram isso. Então, ele não era artista, ele não era considerado artista. E como que hoje, tantos anos depois, esses desenhos dele fazem tanto sucesso? É para se pensar, né? Então não pode desacreditar. Tem que acreditar que vai ser melhor, que vão acontecer coisas boas. A Raposa, que é amiga do Pequeno Príncipe, que eu acredito que a mensagem que ela passa, quando ela fala tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, eu acho muito profundo isso. Porque é verdade, quando você cativa alguém, você é eternamente responsável por isso, sabe? Por essa pessoa. Porque sempre essa pessoa vai se lembrar de você. E como é gostoso quando uma pessoa se lembra de você positivamente. Então, é algo muito compensador. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava, independente de ser professora, qualquer profissão, eu me lembro quando eu trabalhava na TV como repórter, eu fui fazer uma matéria uma vez no campo e a pessoa fez, a família, né, proporcionou pra gente, colocou um café na mesa, né, pra gente, com bolo, queijo, e nós nos sentamos, a equipe, né, eu, o motorista e o cinegrafista, nós nos sentamos e conversamos um pouquinho com a pessoa, a gente não tinha muito tempo, mas nós ficamos. E eu me lembro que uma dessas pessoas falou assim pra mim: poxa, eu não imaginava que vocês eram tão legais assim. Ai, como foi gostoso ficar com vocês essa manhã. Por que eu tô comentando isso com vocês? Que às vezes a gente dá atenção, cativar a pessoa sem interesse, tá ali junto, conversando, batendo papo, mostrando que não tem alguém melhor e alguém pior. São pessoas iguais, são pessoas que podem ser amigas, são pessoas que podem trocar experiências, que podem aprender, independente disso, sabe? Independente de um trabalhar na TV ou não, sabe? Então eu acredito que é muito importante. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes quem trabalha em TV se acha superior ao outro. E não é, não tem por que ser assim. Então é algo para se pensar. Como professora, quando eu ouço algum aluno falar para mim: poxa, professora, eu te agradeço porque, olha, eu me lembro de você por causa disso. Sabe? É muito legal. É muito significativo, porque eu sei que eu fiz a minha parte, eu cativei não só como professora de ensinar, mas sim como pessoa. Então, eu acredito que nós podemos influenciar os outros positivamente e todos serem pessoas melhores. A Rosa. A Rosa, ela representa o amor, né, a ser cuidado, porque essa preocupação, e ela é única. Todas as pessoas são únicas. Por mais que, por exemplo, num lugar tenha várias pessoas, cada uma tem a sua história. Todas elas são importantes, independente do cargo, independente de qualquer coisa. Então é algo para se pensar sobre a Rosa. A Rosa, cada um tem a sua Rosa, cada um tem uma pessoa que é importante, que vai cuidar. Porque no primeiro momento, o Pequeno Príncipe, ele se acha atraído pela Rosa. Porque ela falou que ela era única e de repente ele vê na Terra que tem outras. Mas aí ele não se atentou naquele primeiro momento que por mais que tenham outras parecidas com ela,
não é a mesma, não é a rosa. E outro ponto que é interessante nós pensarmos, que eu vi há pouquíssimo tempo uma análise da obra, que a rosa representa também a esposa dele, que ele saía, né, ele viajava bastante e depois ele voltava. Então, uma outra analogia, né, algo para a gente pensar. A Rosa também pode ser esposa? Pode ser, né, que era alguém importante, por mais que ele conhecesse outras pessoas, viajassem tudo, ele voltava para cuidar dessa Rosa. Eu achei interessante esse ponto de vista também, tá bom? Outra frase que eu acho que é interessante comentar com vocês. É preciso exigir de cada um o que pode dar, o que cada um pode dar. É algo muito interessante. Muitas vezes a gente exige de alguém algo que a pessoa não pode nos oferecer. E a gente se decepciona. Um dia eu ouvi isso, falei, você espera muito das pessoas. Muitas vezes a gente espera muito das pessoas como ser humano. E daí quando essas pessoas nos magoam, isso dói demais. E a partir do momento que você começa a analisar que são histórias de vidas diferentes, que as pessoas são diferentes de você, você dá uma oportunidade para aquela pessoa de pensar assim, olha, a vida dela, se for pensar desse jeito, não desmerecendo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de se colocar no lugar da outra pessoa, não de achar que ela é menos, que ela é inferior. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando de entender melhor, né? De ter empatia. Os adultos têm sempre a necessidade de explicações. É verdade. As crianças, muitas vezes, é algo bem simples. Para o adulto, tem que explicar mais. Né? Tem que falar muito mais. Não, mas por quê? Não tem motivo. É isso, isso, isso. Senão parece que não é importante. Tem um outro trecho num planeta que ele foi, que isso me tocou, que eu até anotei aqui. Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. É verdade, tem pessoas que elas se acham tão superiores à outra que nem adianta fazer crítica, porque parece, mesmo crítica construtiva, porque aquilo não faz com que ela melhore como ser humano. Então, porque elas estão apegadas a um mundo de vaidade, de ser melhor que o outro. Eu, por exemplo, eu posso afirmar que eu nunca me achei superior em nenhum momento. Nem quando eu trabalhava na TV como repórter, nem quando eu era apresentadora de telejornal, em nenhum momento. Eu sempre procurei ter empatia, me colocar no lugar do outro e sempre tratar as pessoas com respeito, porque eu acho que isso é importante, sabe? E hoje, como professora, eu faço a mesma coisa, sabe? Eu me preocupo com o aluno, o que está acontecendo com ele, porque eu acho que eu quero ficar na vida dele, eu quero marcar de uma forma positiva, sabe? Não achando que um é melhor que o outro, porque não é. Não é porque é professor, não é porque é repórter, não é porque é ator, é atriz. Cada um tem a sua importância. Imagine uma sociedade em que só tivesse importância as pessoas que estudaram. O que seria de nós? Então, nós precisamos de todo mundo, de todas as pessoas. É importante que todas as pessoas executem o seu trabalho, por exemplo. E aí que eu proponho a reflexão. De ter empatia, de pensar na outra pessoa como um ser humano, independente de classe social, independente de cargo, sabe? O falar um bom dia, o cumprimentar, o dar atenção, isso não custa para ninguém. É algo para nós pensarmos. Então, fica a reflexão. Quem quiser ler O Pequeno Príncipe, quem não leu ainda, leia, porque eu acredito que vale como experiência, tá bom? Então, até o próximo vídeo com outra resenha. Beijos, até mais, tchau!